Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um Rumores da Inês, o seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela, nas redes sociais eu sou conhecida como Do Re Mi Fá, e no Twitter, TikTok e até Instagram. Meu objetivo é sempre falar da vida da Taylor sob a perspectiva de uma pessoa que está aqui desde 2008. Dando uma explicação, esse episódio tem um som um pouco diferente, porque além de eu ter mudado o meu local de gravação, eu também troquei de microfone, porque eu percebi que os episódios anteriores estava tendo bastante interferência naquele microfone que eu usava, e agora eu tô usando o microfone do celular. É um teste, por enquanto, a gente vai se adaptando, vendo o que fica melhor. Eu sempre tento conseguir uma boa qualidade de áudio para vocês, mas eu não tenho grandes equipamentos, então vamos seguir tentando. Além disso, a minha vizinhança está em obra e eu tenho amigos passarinhos, então esse que vocês ouvem no fundo não é uma ambientação programada. É um passarinho que decidiu cantar bem na minha janela na hora da gravação do podcast. Mas vamos lá. No episódio anterior, a gente falou sobre o que aconteceu no quase um ano que se passou depois que a Taylor desistiu do contrato de desenvolvimento dela com a RCA Music Records, até o momento do show dela no Bluebird Café. Eu comentei com vocês nesse episódio anterior que o episódio 6, não era um episódio planejado aqui do podcast. Eu só percebi que se eu pulasse direto da saída da Taylor da RCA para a data do Bluebird Café, ia ficar ali uma falha de um ano de acontecimentos importantes na vida e desenvolvimento da Taylor enquanto artista. Então eu achei bastante importante trazer um episódio extra ali no meio para falar sobre o que aconteceu nesse período. Eu mencionei, então, que durante esse um ano a Taylor continuou se reunindo e trabalhando com nomes extremamente importantes no quesito de composição em Nashville, que ela tinha conhecido durante o tempo dela da RCA. Além disso, ela também estabeleceu um canal de comunicação com a Sony Records, que estava atenta ao talento da Taylor como compositora. Eu comentei com vocês que a Sony tinha entrado em contato com a Taylor para contratá-la como compositora de músicas para outros artistas. Isso vai ter uma importância mais para frente na carreira da Taylor. A gente vai chegar lá com os episódios lentamente que a gente está aqui progredindo na vida e carreira da Taylor. Mas é legal de saber que não houve uma briga entre ela e a Sony. Ela só percebeu que a Sony não daria a liberdade criativa que ela estava buscando naquele momento e por isso ela decidiu se afastar. Mas a relação dela com a Sony Music Records sempre foi muito boa e muito amigável. Então hoje a gente vai falar sobre a performance da Taylor no Bluebird Café quando ela tinha 15 anos. E para isso eu quero contextualizar vocês sobre o que é o Bluebird Café e o que ele representa para a música norte-americana. Como eu tinha feito lá na época em que eu falei do Grand Ole Opry, para explicar para vocês esses pequenos símbolos que são tão marcantes ao longo da carreira da Taylor e ao longo da carreira de muitos musicistas, músicos, seja lá como é que se chama exatamente, dos Estados Unidos. O Bluebird Café foi fundado em junho de 1982 na região do Green Hills de Nashville, que fica um pouco distante da tal da Music Row, né, a esquina musical, que é aquela rua cheia de gravadoras, espaços de música, lojas de música, estações de rádio, estúdios musicais, que eu tinha comentado nesse meu episódio sobre a história de Nashville. Então ele fica longe da 16th Avenue, que é essa rua super importante ali das músicas de Nashville. O local onde o Bluebird funciona atualmente, antes funcionava uma loja de venda de máquinas de costura. O Bluebird Café, ele fica dentro de um shopping, então é bem engraçado assim ver que ele é um estabelecimento super pequenininho, assim, ali dentro do shopping de uma maneira bem despretensiosa. A fundadora do Bluebird Café se chama Amy Kurland e ela tinha o objetivo de montar um restaurante gourmet onde ocasionalmente ocorreriam pequenos shows, ou como a gente chama aqui no Brasil, música ao vivo, né? Restaurantes com música ao vivo, é como a gente fala aqui no Brasil quando você vai para algum lugar comer e tem um carinha ali, um violãozinho, um banquinho, que eu particularmente detesto. Eu sempre falo a máxima, que é: eu não quero jantar enquanto assisto um show e eu não quero um show enquanto eu como o meu jantar, né?
Mas tudo bem, aparentemente muitas pessoas gostam muito de música ao vivo. A adição de um pequeno palco no Bluebird Café foi uma coisa muito de última hora, assim. A Amy já tinha o local praticamente inteiro construído quando ela parou para pensar que talvez fosse legal colocar um palco ali e de vez em quando ter performances ao vivo ao longo das semanas dela. Mas ela não esperava que o foco principal do café fosse vir a se tornar a tal da música ao vivo em algum momento. Logo que o Bluebird abriu, eles tinham uma artista que performava lá semanalmente e o nome dela era Katy Mattia. Ela tocava no Bluebird, ela tocou por lá por um ano e ela não se apresentava em nenhum outro lugar, assim. Na verdade, ela não tinha grandes ambições sobre a carreira dela. Era um ato ali que ela fazia semanalmente no Bluebird, ela provavelmente era uma das conhecidas da Amy e estava tudo certo. Um ano depois que ela já estava performando ali no Bluebird regularmente, ela recebeu uma proposta de uma gravadora profissional para gravar um álbum, depois que um dos executivos dessa gravadora assistiu a uma dessas performances da Katy lá no Bluebird. E quando a notícia se espalhou, muitos aspirantes artistas começaram a querer cantar no palco do Bluebird, porque eles pensaram: então tem executivos de gravadoras que vão a esse lugar e assistem os artistas que ali performam, e talvez eu também consiga minha chance na música ali nesse Bluebird Café, esse pequeno café que aparentemente está chamando bastante atenção. Então, começou a ter uma procura muito maior de artistas que queriam performar naquele pequeno palco ali que a Amy Curland tinha colocado no Bluebird Café. E 2 anos depois de abrir o café, a Amy decidiu, em 1984, fundar no Bluebird a Noite dos Compositores, que era um dia do mês que compositores que ainda não tinham contratos com gravadoras, ou nem mesmo eram realmente artistas completos, podiam aparecer ali, cantar suas músicas e mostrá-las para o público pela primeira vez. A notícia se espalhou e alguns artistas que já tinham até vencido o Grammy naquela época começaram a ir lá para o Bluebird Café para conhecer esses novos artistas mensalmente. E aí, por conta disso, no ano seguinte, em 1985, a tal Noite dos Compositores passou a ser um evento semanal no Bluebird. E o principal motivo pelo qual as pessoas iam até lá, para ouvir e conhecer novos artistas que estavam nascendo ali em Nashville. Em 1987, de novo 2 anos depois, tinha tantos artistas que queriam ir lá mostrar suas músicas que eles tiveram que começar a fazer uma pequena audição antes para ver se poderiam realmente ocupar o palco por algumas músicas. Era uma forma da Amy de filtrar essa lista imensa de artistas que queriam ir tocar ali basicamente todos os dias, mas que tinham esse espaço uma vez na semana na Noite dos Compositores. Então, meio que por pressão do público e não por escolha da Amy, o Bluebird acabou realmente virando um café musical, onde cada dia da semana, até hoje, acontece um evento, tendo noites de open mic, né, de microfone aberto, noites comandadas por mulheres, noites que são comandadas por artistas já consagrados, e também ainda existe a tal da Noite dos Compositores. Em 1992, foi feito um filme com a Sandra Bullock, em que ela participava de um grupo de meninas que tentava carreira musical em Nashville. E nesse filme, elas tocavam frequentemente no Bluebird Café. Por conta disso, a Amy Curland foi inclusive convidada como uma das produtoras executivas do filme, que acabou estreando no ano seguinte, no ano em que eu nasci, no caso 1993, sob o nome de The Thing Called Love. Então, é uma história ali com várias artistas, uma delas a Sandra Bullock, que conta sobre esse grupo fictício, né, musical de mulheres que tentavam carreira em Nashville, e o Bluebird é um dos locais onde elas tentavam carreira. Então, para vocês verem assim que a ideia da Taylor de ir para Nashville por conta do Bluebird Café não é tão viajona assim. Vários artistas e vários elementos da cultura popular diziam que o Bluebird realmente era um lugar importante nesse sentido. Desde então, nomes imensos como Faith Hill foram descobertos no Bluebird em uma dessas tais noites dos compositores. E além disso, o Bluebird se tornou um símbolo bem marcante na cultura do country, aparecendo em quase todos os episódios daquela série Nashville, da ABC, e sendo tema de músicas de artistas como Foo Fighters, na música Congregation, em Somewhere North of Nashville, do Bruce Springsteen, e também dá o nome para a música Bluebird Café, do John Waite. Um fato engraçado é que, apesar de ser imenso para o mundo e ser um símbolo tão marcante de Nashville, o Bluebird Café nunca foi expandido ou mudou de lugar. Isso nunca foi o interesse da Amy. Na verdade, ela sabia que se ela mudasse alguma coisa, talvez ele perdesse essa sua graça, esse seu charme de ser um lugar pequeno, onde as pessoas vão puramente por amor à música. Ele segue até hoje tendo apenas 90 lugares, que normalmente ficam lotados
todas as noites. Então só tem 90 ingressos que são vendidos diariamente para ir até o Bluebird Café. Normalmente ele continua lotado desde 1982, quando ele abriu. O cover, que é aquele valor que a gente paga para entrar nesses lugares que tem música ao vivo, atualmente custa entre 12 e 20 dólares, a depender do artista que está se apresentando, mas nunca passa disso. Então, lá em 2017, 2018, eu acho que foi quando a Taylor foi performar Better Man no Bluebird Café, ela cobrou isso, 20 dólares. Imagina você ver a Taylor Swift ao vivo por 20 dólares. Para pessoas que ganham em dólar, né, gente? Porque a gente aqui no Brasil paga 20 dólares, é muito dinheiro. Mas para eles é só 20 dólares. Aí, além do valor da entrada ali do cover, é claro, você paga as coisas que você consumir lá dentro, porque ainda é um café que ainda serve comida, que ainda tem jantares. Quando a Taylor começou a afirmar que ela precisava se mudar para Nashville para conseguir uma carreira como cantora country, ela conhecia a importância do Bluebird Café na trajetória de nomes que ela já admirava demais, como a Faith Hill, que eu já citei. Mas mesmo assim, ela tinha consciência de que os tempos eram outros, já tinham se passado anos desde que a Faith Hill tinha sido descoberta. As coisas vão se tornando mais difíceis para se tornar um artista mundialmente famoso, e ela sabia que não bastava chegar lá e cantar em um bar para ser descoberta. E a Taylor, nesse momento, ela estava certa e errada ao mesmo tempo de pensar assim. Fato é que na noite de 4 de novembro de 2004, a Taylor subiu ao palco em uma dessas noites dos compositores, com o objetivo de mostrar ao mundo 4 das suas composições originais, que foram tocadas e performadas por ela naquele momento. Essas músicas foram Songs About You, Me and Britney, Play Video e Beautiful Eyes. Beautiful Eyes é uma música que a gente conhece muito bem até hoje. E quem tá no fandom há mais tempo também conhece músicas como Songs About You e Me and Britney. E aí é nessa parte da história que muita gente acaba romantizando e quer adicionar um ar de destino ou sorte para a história e fala: nesse momento um cara chamado Scott Borchetta calhou de estar ali na plateia e isso mudou o destino musical da Taylor. Mas lembra que eu falei que a Taylor estava certa e errada sobre a tal da possibilidade de ser descoberta ali? Então, é verdade que sim, o Scott realmente descobriu naquele momento ali o talento da Taylor e isso chamou a atenção dele. Mas o que pouca gente comenta e o que pouca gente sabe é que quem convidou o Scott Borchetta para ir ao Bluebird Café naquela noite foi a Taylor. Os dois já tinham se conhecido previamente durante o tempo em que a Taylor estava trabalhando com a RCA e nesse um ano ali em que ela estava trabalhando com compositores grandes que ela estava treinando para melhorar. Ela já tinha conhecido o Scott lá por Nashville. E aí ela falou para ele que ela ia performar no dia 4 de novembro no Bluebird e que era para ele ir até lá para ela mostrar para ele o trabalho dela. Então, assim, a gente pode dizer que realmente teve um pouco dessa tal magia de Nashville que transforma pequenos aspirantes artistas em artistas de verdade, mas também teve o trabalho árduo da Taylor ao longo desses 2 anos desde que ela chegou em Nashville para fazer o nome dela forte o suficiente para fazer um cara adulto tirar a noite dele para assistir uma garota de 15 anos performar. Se a Taylor não tivesse trabalhado tão duro durante todo esse tempo, ela nem sequer conheceria gente que conheceria o Scott para poder chamar ele lá para o Bluebird Café. E também, se ela não tivesse esse aval dessas outras pessoas que já eram tão conhecidas em Nashville, se ela já não tivesse passado por um contrato com a RCA, um contrato com a Sony, não estivesse trabalhando diariamente para melhorar, ele não teria saído da casa dele para ir ver uma adolescente cantar em um café, sabe? Aquela máxima dos coaches de quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, nesse caso da Taylor, acabou sendo mais ou menos isso mesmo. Ela fez, que a sorte virou pro lado dela. Então não dá pra dizer assim que foi, nossa, tu vê, ela nem precisaria ter passado pelo processo da RCA, pelo processo da Sony, por todo esse tempo ali, nos compositores, porque o Scott foi lá e descobriu o trabalho dela. Não, nada disso teria acontecido se ela não tivesse trabalhado duro por esses 2 anos que eu já contei aqui a história pra vocês. Aí depois que o set da Taylor terminou, naquele 4 de novembro, ela já tinha performado as 4 músicas que ela tinha programado, ela desce do palco para poder ouvir esses outros artistas que estavam inscritos também para performar naquela noite no Bluebird Café, volta para a mesa onde os seus pais estão, né? A Andrea e o Scott Swift estão ali na plateia para apoiar a Taylor como eles sempre estiveram. E o Scott Borchetta, eu adoro que nessa história da Taylor tem muitos Scotts, Scooters e não sei o que. Então sempre que eu explico para vocês, eu tento usar o sobrenome das pessoas ou falar o pai da Taylor, o dono da Big Machine Records, o Scott Borchetta. Então assim, gente, Scott Swift é o pai da Taylor.
Scott Borchetta é o dono da Big Machine Records e Scooter Braun é o cara que comprou os masters da Taylor em 2019 e uma hora aqui no podcast eu vou chegar nesse assunto que é conturbado. Mas só para vocês saberem que são 3 caras diferentes com nomes muito parecidos. Então, nesse caso, Scott Swift, pai da Taylor Swift, estava na mesa com a Andrea Swift e a Taylor, e aí se aproxima Scott Borchetta, que era um dos convidados da Taylor ali para ir conhecer o trabalho dela naquela noite, e ele se aproxima para falar que ele tinha achado o trabalho dela incrível, e foi então que ele disse que ele queria assinar um contrato de gravadora com ela, para ela poder finalmente gravar o álbum debut dela para o mundo, como compositora e artista. Ele propôs então que eles se reunissem naquela semana para fechar o negócio. Alguns anos depois, em entrevistas que foram dadas, a Taylor falou que não sabe bem o que deu nela naquele momento. Ela já tinha passado por 2 desilusões com contratos de gravadora. Ela já conhecia muita gente daquele esquema, daquele mundo ali de artistas de Nashville, então ela não sabe por quê. Mas ela sabia que ela estava fazendo a coisa certa ao começar qualquer tipo de negócio com o Borchetta naquele momento. Ela disse que ela viu algo nele que ela via em si mesma, que era uma vontade imensa de mudar tudo e de conseguir o que eles queriam juntos. Os Swift, então, convidam o Scott Borchetta para um jantar na casa deles, ainda naquela semana, para que eles pudessem alinhar tudo o que ia acontecer dali para frente na carreira da Taylor. Os Swift já estavam fazendo 2 anos nessa dança entre gravadoras, e eles queriam que a Taylor pudesse começar a trabalhar naquele momento, porque era o objetivo dela desde o primeiro dia de chegada em Nashville, e a gente já estava ali 24 meses atrasado. E talvez tenha sido por isso que, quando o Scott chegou na casa do Swift para esse jantar, que ia ser para combinar todas as coisas, assinar um contrato, dias depois, e ele disse que ele queria assinar um contrato com a Taylor, mas ele não era dono de uma gravadora, os Swift simplesmente assumiram que ia dar tudo errado. Peraí, sim, eu acabei de dizer que o Scott Borchetta propôs de assinar um contrato de gravadora com a Taylor, mas ele nem ao menos tinha uma gravadora. Mas é lógico que isso é assunto para o nosso próximo episódio aqui no Rumores da Inês. Se você ouviu até aqui, vai lá no Instagram, Rumores da Inês, ou no meu Instagram pessoal, do Remifá. Comenta pra mim o que vocês estão achando do podcast. Compartilhem com os amigos. Me marquem lá nos stories do Instagram quando vocês estiverem ouvindo o episódio semanal. Isso me ajuda muito, muito, muito na divulgação. Também avaliem o podcast nas suas plataformas de áudio favoritas. Vocês sabem que a gente está em quase todas as plataformas possíveis no momento. Então, deem like ou deem 5 estrelas pro podcast no Spotify, ou seja lá o que for que dá para fazer na sua plataforma de áudio aí, por onde você está nos ouvindo. Mandem para um amiguinho que é Swift, que talvez não conheçam todas essas histórias que eu conto aqui. E eu espero vocês aqui, domingo que vem, às 18h30, para mais fofocas da vida e carreira da cantora Taylor Swift.